Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Diego. E eu sou o Og. Boa noite, eu sou o Everton Melo. Bom, hoje vocês já viram que temos um estreante. Iniciante. Estreante aí no nosso Opencast. Fale um pouco sobre você, se apresente, diga quem você é, aqui você vem. Boa noite aí pra todos e boa tarde pro Og aí novamente. E eu sou técnico de informática, eu trabalho com infraestrutura, cara, há muito tempo, para ser mais exato, desde 2004, eu trabalhava com hardware, com infraestrutura, principalmente de redes em Windows, e eu comecei a usar software livre em 2006, assim, mas como era uma questão de gosto, assim, eu também não tinha tanto acesso à informação naquela época, eu larguei de lado, e eu era mais curioso, assim, né, eu comecei a usar software livre de forma definitiva em 2010, né, e em 2011 eu tive o prazer de entrar numa autarquia aqui do governo federal, eu trabalho em uma, e lá eu tive contato com o software livre, e hoje eu sou adepto a N comunidades que tem aí do meio, em algumas eu tô como Isaac Melo, mas é a mesma coisa, tá? Então se alguém encontrar algum Isaac por aí, sou eu. E geralmente eu sou mais chato quando eu tô como Isaac, então se alguém me trovar como lá, é bem isso. Então eu já trabalhei com projetos aqui na região onde eu resido, que é do Alto Tietê. Eu já trabalhei como palestrante, eu já tive a honra de palestrar no FreeSol, então eu não sou da área de desenvolvimento, mas eu sou entusiasta, eu tenho alguns colegas que trabalham também nessa parte, então a gente procura divulgar eventos, procura divulgar tecnologia, difundir o uso seguro de algumas coisas. E atualmente eu sou colaborador do Opencast, eu faço pautas lá, tenho algumas pendentes lá, mas eu procuro escrever algumas coisas, eu digo, criativas, né, para fazer um paralelo aí da cultura pop, pegar assuntos que não tem tanta relevância, né, mas assim pro mundo técnico, mas fazer esse paralelo, né, que eu acho que a gente tem que conversar com todas as pessoas que acessam, que usam tecnologia pra gente poder ter essa união, essa comunhão, eu diria, pra gente poder conviver, entendeu? Não só ficar fechado no nosso mundinho ali, entendeu? E a partir disso, eu já usei dezenas de distribuições, eu já usei o Ubuntu, atualmente eu uso o Tresca e o Ubuntu pra gravar, né, que eu tive tempo de configurar ele mais rápido. E no meu trabalho, eu trabalho com infraestrutura e automação lá na autarquia. E é isso, né? Eu acho que o que eu tenho pra falar é isso, né? E o tempo atrás é até engraçado, né? Eu acho que o Ivan, não sei se ele lembra disso, mas eu comecei a contribuir com o Tecnologia Aberta, na época era do Ubuntu ainda, o projeto do Ivan, eu mandei um post como é que a gente conseguia abrir ODF no Google Docs. Faz algum tempo isso. Cara, não lembrava que era tu. Lembro do post, mas não lembrava aqui. Sim, eu que mandei o post, eu encaminhei, eu falei, tem muita gente que fala que não dá pra abrir, eu falei, dá sim, eu consegui, por gentileza, replique isso, e o Ivan fez exatamente isso. Então, eu acho que o uso é exatamente isso, a gente consegue fazer prova e consegue disseminar essas tecnologias, né? Então eu procuro fazer exatamente isso, nas minhas palestras, né? Eu procuro difundir a tecnologia e também contribuir, às vezes um pouco mais direto, que nem o projeto Wine HQ, eu já trabalhei com ele, ajudando em documentação, mexendo na Wiki. O último cara que mexeu na Wiki do Wine HQ aqui da parte em PTBR, PT, né? PT foi eu, entendeu? Então eu procuro contribuir com os projetos que eu gosto. Legal. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade dessa semana, vamos voltar a fazer a leitura de e-mails e comentários aí em mais de uma pessoa. Hoje o Diego tá aqui para acompanhar a leitura com a gente. Tudo bom, olá, Diego? Tudo bem? Olá a todos aí. Vamos fazer a leitura de comentários aí e de e-mails. Isso aí. Vou começar a tentar fazer assim, pessoal, agora de trazer mais gente para comentar. Como a gente fazia antes, era sempre eu e o Diego que fazia a leitura de comentários. Tentar fazer com o Diego e com os outros participantes aí também, dar uma intercalada às vezes para ter mais... assim, para ter comentários sobre os comentários, né? Não só a minha opinião sobre os comentários. Bom, vamos começar então pelos comentários lá do site, Diego? Vamos lá. O Eduardo Kozlowski, que acho que é o pinguim do... como é que é o
o desenho lá, a animação. Madagascar, né? Madagascar. Tô bem por fora já, né? Falando de animação, comentaria sobre Toy Story, né? Ele, pelo que tava lendo no comentário dele, ele fala aí sobre o GTK3, ele fala sobre o PHP, e ele também fala sobre o Toy Story 1 de 1995. Ele diz que foi feito baseado foi feito em Linux, a renderização. Aí eu andei dando uma pesquisada, saiu naquela, nem sei se é revista ainda nos Estados Unidos, aquela Wired, saiu uma matéria, faz um tempo já que saiu essa matéria, mostrando a tecnologia que foi utilizada para fazer o filme de 95 do Toy Story. Aí eles dizem que, eu tinha até comentado no episódio assim, eu não sabia se eram máquinas, as estação da ação ou estação CGI, né, Silicon Graphics, e no caso foi as duas coisas ao mesmo tempo, as máquinas de renderização e as máquinas de estação de trabalho para fazer os modelos, enfim, criar cenas, né. E também tinha outros filmes da época que foram feitos, até eles citam aqui, teve, que eu tô lembrando de cabeça, aquele de 94, o Forrest Gump, teve um trechinho de animação, o Gasparzinho, Apollo 13 teve, o Exterminador do Futuro 2, teve computação gráfica da ILM, da Pixar, né? Uhum. Então, esses filmes já tiveram um comecinho de computação gráfica e tudo feito com estação Sun Spark e estação CGI, né? Era o que tinha na época, né? Não tinha. E muito provavelmente o software dessas estações era algum tipo de Unix, né? Porque era o que tinha na época para fazer, né? Não até poderia existir Linux para poder rodar botar o Renderman. E como é que fazia 3 anos apenas que existia Linux, então não devia estar no estado de maturidade para você quer conseguir rodar num hardware específico como uma máquina da CGI. Não conseguia rodar nem as máquinas mais ou menos. As máquinas da época que tinham bastante não conseguia rodar direito, né? Era o comecinho, né? Claro, era tudo ambiente Unix, né? Então, a hora que o Linux se tornou ganhou maturidade ao longo do tempo, aí claro, passou a se migrar massivamente de sistemas Unix para sistemas Linux, né? Isso a gente vê que hoje o que tem rodando que é em Unix mesmo, pouquíssima coisa. E o Eduardo continuou outros assuntos ali também, né? Ele falou sobre o Thunderbird, que ele falou com relação aos novos recursos, né? Não vejo muita necessidade, porque o e-mail ainda é o mesmo de muitos anos atrás, mas ele acha importante correções em relação a falhas de segurança, manter a biblioteca atualizada, né? Como o ZooRunner, que é utilizado pela Mozilla, a migração pro GTK3, que eu acho que nem o Firefox não mudou ainda pro GTK3, né? Era pra ter mudado. Era pra ter mudado na última versão, se bem que eu atualizei ontem também, mas eu acho que era correção de segurança, não era mudança assim. Ele também falou que comprou um Arduino e da mesma forma que eu, no caso, né? Não achou muita utilidade, que ele achou que tem vários projetos bacanas, né? Mas nada que interessasse pra ele desenvolver alguma coisa. É que comprar tipo, por exemplo, nós, assim, que estamos mais atarefados, assim, comprar uma plaquinha Arduino não significa ter uma máquina pronta ali, ou até mesmo um Raspberry Pi. Comprar uma máquina dessas não significa ter uma coisa pronta. Tu tá comprando uma coisa ali que tu vai ter que desenvolver, tu vai ter que investir tempo em cima desse equipamento para tu ter um resultado legal. Então, isso é interessante para quem tem um pouco mais de tempo, aí consequentemente passa a poder aprender a usar o equipamento. E tem um motivo para comprar. E um motivo, né? Já imagina o que vai querer fazer. Sim, que comprar por comprar, sim, um equipamento desses, sem ter pelo menos uma ideia do que querer fazer em cima, ou aquilo que a pessoa quer experimentar fazer em cima, aí não tem muito sentido, né? Sim, claro. Bom, tem vários outros comentários que ele faz. Ele fala ali também que tem alguma quantia de bitcoins, mas até hoje só usou no Hubble Bundle e não utilizou em lugar nenhum, o que, né, para ele também ainda não está viável a utilização. Fala do Telegram, que até onde ele sabe a única coisa não livre é o código do servidor, que é também que eu sei, mas o protocolo cliente sim, então não é preciso executar nenhum binário proprietário para utilizar o mesmo, né, na máquina que a gente está usando ou no celular. Sim. Tem até, eu tinha comentado, agora não estou lembrando de cabeça, aquele outro cliente, não é necessariamente cliente, mas é outro sistema de mensagem que era o do Edward Snowden,
que ele tá liberado sobre a GPL3. Eu não sei se tá totalmente ele, inclusive servidor e cliente, ou se ele é peer-to-peer, eu não cheguei a ver detalhes. Qual, aquele Signal ou é outro? Signal. Uhum. Eu não cheguei a ver detalhes. Acho que tu comentou alguma coisa, acho, durante o episódio, se não me engano. Muito rapidamente comentei assim, mas eu não sei detalhes dele, assim, não conheci detalhe nenhum a respeito desse. Não cheguei a verificar nenhum detalhe a respeito desse mensageiro, né? Pra ver. A única coisa que eu vi que, ele tá sobre GPL3. Então, eu não sei como é que ele funciona, se ele por acaso é peer-to-peer, ou se é só uma criptografia mais forte. Se não me engano, é peer-to-peer. Se não me engano, também posso estar falando besteira aqui, mas é que o pessoal do Segurança Legal, do podcast Segurança Legal, seguido fala sobre o Signal. Que eles até utilizam. Eu acho que sim, se não me engano, é o Signal ou não, é outro, eu posso estar confundindo, que também tem um ali que a cada login tu é uma pessoa diferente, então não tem como saber com quem que tu tá falando. Aí fica meio chato, porque... pra segurança, pra privacidade é perfeito, né? Mas acaba ficando meio chato, assim, fazer a comunicação, assim, de forma anônima toda vez. Tu vai ter que realmente dizer quem tu é. Pra outra pessoa, tu vai ter que dizer quem tu é daí, né? Sim. Vai ter que se identificar em algum momento ali, eu sou o fulano, mas aí quem garante que a pessoa não tá mentindo? Sim. Deve ter algum outro mecanismo ali em cima ali, mas é um pouco estranho pensar sem conhecer esses mecanismos. Pois é. E o final ali do comentário também do Eduardo, ele fala alguma coisa sobre o PHP que eu vou deixar pra falar lá no final, no outro comentário lá do Gildásio, que tá mais completo daí também. Que tem bastante comentário, bastante coisa, assim, bastante texto ali a respeito dessa... Por que não existiu o PHP 6, né? Mas isso aí fica ver daqui um pouco. Tem outro comentário do Ivaldo Cardoso Soares, que um comentário, ele diz que é novo no mundo do cast, né? Provavelmente do nosso podcast. Ele elogia o nosso trabalho, diz: o trabalho de vocês é espetacular. Como Raul Seixas viu Mandriva surgir, minha primeira distro foi o Kurumin, até então não conhecia outro sistema que não o Windows. Enfim, quando você faz o curso de informática, na verdade faz curso de Windows, que é uma grande verdade, né? Se bem que o primeiro curso que eu fiz de informática, eu fiz curso de DOS, né? Eu também. Chegando da idade. Eu também. Eu fiz curso de MS-DOS e no finalzinho do curso, tipo, 80% do curso foi MS-DOS e os outros 20% foi... Quer dizer, não foi nem MS-DOS, foi 10%, 5% do curso MS-DOS, só os comandinhos para abrir o software lá, 80% do curso Logo e 20% do curso Windows 3.11. Não, meu curso era basicamente arquivinho BAT. Foi legal, já começou. Foi basicamente isso. Tudo no disquetão. E aí no final do curso nos mostraram um HD. Nossa. Eu de certa forma comecei programando, né? Vamos fazer o curso de Logo, né? Nem sabia que diabo que era. Assim, aprender a mexer no computador, né? Aí ficamos o curso inteiro mexendo naquele tal de Logo lá, mexendo com a tartaruguinha. Isso foi legal pra pegar as noções de programação. Bom, passa a nossa nostalgia aí, vamos pro último comentário do Gildásio Júnior, né? Como eu disse antes, ele falou bastante aqui sobre o PHP, pra gente entender o negócio aqui. Pelo menos ele foi mais esclarecedor, né? Ele falou aqui, PHP 7, mas o PHP 6, né? Que até perguntou, que a gente nem ficou sabendo. Acontece que teve uma votação para ver qual nome levaria essa nova versão. O óbvio, o PHP 7 levou. Um ponto defendido, e que ele apoia, é que após o lançamento do PHP 5.x, que ele não lembra qual exatamente o ponto X, se especulou de lançar o PHP 6. Com isso, muita gente espertinha por aí começou a lançar livros e cursos Aprenda PHP 6, mesmo sem sequer ter essa versão ainda. Coisa que pegou muita gente que queria começar na área a serem enganados com as propagandas. Assim, o PHP 7 pulou essa falácia generalizada e aqui está lindamente. Então foi só uma trollagem, pelo jeito, o número da versão foi uma trollagem, né? Se essa informação estiver correta. Depois ele fala aqui também que vocês falaram da jogada do WhatsApp, excluindo links do Telegram, mas não citaram sobre o bloqueio e a queda do mesmo, né? Acredito que quando foi gravado ainda não havia ocorrido isso, mas de qualquer modo deixo aqui um link bacana que fala sobre esse bloqueio por outros olhos, que eu não li, confesso que eu ainda não li esse link que ele deu aqui, mas realmente quando a gente gravou ali, a gente não tinha acontecido o bloqueio no Brasil ainda, né? Não. Aí depois que ele aconteceu também, tudo aconteceu tão rápido ali, e se solucionou tão rápido que... sim. Aconteceu uma situação de bloqueio e 6 horas depois, vamos dizer 12 horas depois, já tava tudo solucionado. E quem estivesse dormindo nessas 12 horas nem sabia o que tinha acontecido. Sim. Eu que tinha o pessoal da minha empresa que estava saindo, a gente comunicava pelo WhatsApp, né? No grupo da empresa. Cheguei na empresa, a primeira coisa, todo mundo instala esse programa aqui que nós vamos começar por outro agora. Que pra gente
mas acaba que a gente usa profissionalmente mesmo, não é só pra bater Sim. papo, né? Sim, claro. O que teve de gente nesses dias, naquele dia especificamente, assim, que começou a pipocar gente no Telegram. Sim, nunca vi tanta gente nos meus contatos entrando no Telegram. Era o que eu mais recebi notificação, era de gente entrando, não de gente conversando. O que teve, assim, teve um jornal, eu não lembro qual que foi o nome do jornal, mas o editor do jornal foi muito irônico, foi muito satírico, porque o cara pegou, assim, eles botaram na capa do jornal, assim, aí você acorda e pá! WhatsApp bloqueado, você lê no jornal que o WhatsApp tá bloqueado. Uhum. Não, foi muito irônico, assim, a pessoa abrindo o jornal de papel, assim, pra ver e descobrir que o WhatsApp tá bloqueado, Sim, né? Os caras tentaram fazer uma pegadinha. Uhum. Mas foi bacana, assim. E foi assim, de certa forma, foi uma paz de espírito ver que tava bloqueado aquele WhatsApp naquela manhã. E todas as pessoas, a matéria no jornal mostrando assim, as pessoas, você não tá vendo nada de estranho nessa imagem? As pessoas não estão olhando pro celular, as pessoas estão caminhando na rua. Verdade. Aqui no Rio Grande do Sul passou uma matéria bem nesse estilo, assim, mostrando assim, você não está vendo nada de estranho nessa imagem? As pessoas no centro de Porto Alegre, assim, caminhando, olhando reto, assim, na rua, em vez de estar olhando pro celular. Uhum. É verdade isso. Bom, continuando Sensacional. Continuando aqui então nos comentários, ele também comentou sobre a função ereg, que no PHP é uma linguagem que nasceu apenas para resolver um problema do seu criador, né? Eu lembro muito bem disso. A comunidade abraçou, portanto, e ele cresceu. Melhorias vêm acontecendo, ainda bem, né? E a remoção das funções ereg foi uma delas. Foi substituída por pragmat no intuito de padronizar a utilização das regex feitas. Em minha opinião, muito melhor como está agora. Quem sabe utilizar regex com PHP não se bate para fazer em qualquer outra linguagem, coisas que antes aconteceria. Bom, eu aprendi as expressões regulares no PHP e depois fui escrever em Java tranquilamente, não me perdi. E eu adorava usar, né? Eu acho que eu tinha comentado no outro episódio que eu adorava utilizar, meio que ET único que usava expressões regulares. Ah, sim, tu já comentou. Eu acho que não só em um episódio, em vários episódios tu comentou isso aí já. Uhum. Depois aqui, ninguém ganha do C++ em performance. C, vem cá para a briga rapidinho. Cara, tu viu um GIF que tem? Vou tentar achar pra botar ali. Sensacional. De jogo de poker entre as linguagens? Sensacional, tem que botar ali. Tem que achar aquele lá, né? A galera já deve estar sabendo do que a gente tá falando. Mas eu vou tentar achar ele pra botar aí também. E deixa eu ver, por último, né, com o novo quadro obituário. Sei que se trata de projetos e tudo mais, mas acredito que no próximo cast deveria dar atenção especial e saudar o Ian Murdoch. Já tava nos planos, né? Quem vai ouvir aí já tá vindo, já vai ver que a gente falou um pouquinho sobre ele. E nesse clima triste que ficou o fim do comentário, eu gostaria de desejar forças e representar meus pêsames ao Diego, que foi dito que casou. Você supera, que a força esteja com você. Não é pêsame nenhum. Pois é. Ah, Diego, tinha outro, eu até tinha falado contigo antes, né? Tinha um outro e-mail também, mais ou menos nesse sentido aqui. E eu acabei perdendo o e-mail. Se alguém tá ouvindo aí e quer mandar de novo e-mail, eu leio na próxima pro Diego. Mas tinha um outro e-mail também de brincadeira em relação ao casamento. Agora, tipo, me sentindo assim, tipo, como assim as pessoas estão falando sobre isso? Qual que é a relevância disso? Uhum. As pessoas estão te dando as boas-vindas, né, à vida de casado. Pois é. Bom, esses foram os comentários, né, por e-mail. O único e-mail eu consegui perder, provavelmente eu apaguei no celular sem querer e apagou no servidor, né. Só é a única explicação pra mim ter perdido esse e-mail. Quero lembrar todo mundo aí que quem quiser participar do espaço da comunidade, manda e-mail pra gente no opencast@tecnologiaaberta.com.br ou então deixa o comentário no próprio episódio, né, pra gente ler. A gente tem o Twitter também, que é @tecnologiaaberta, né, não tem o A no final. Facebook também, facebook.com/tecnologiaaberta. Tem no Google Plus, que eu prefiro deixar o link. Bom, todos esses links aí estão no post, né. Tem a nossa loja, loja.tecnologiaaberta.com.br. Tem a outra loja, que é vitrinepix.com.br/ubunteiro, que é onde a gente tem canecas e camisetas. Lembrar que nós temos um grupo no Telegram, né, que a gente está sempre discutindo assuntos do site, postagens do site e a própria pauta do Opencast. A gente começa discutindo lá e depois vamos fazendo a pauta, né? Sim, bastante movimentado o grupo. Esse grupo do Telegram, ele é meio fechado, digamos assim. Ele está aberto para o pessoal que colabora com o site com conteúdo ou então para quem faz alguma doação em dinheiro. No caso, hoje nós temos uma pessoa que nos ajuda financeiramente, já ajuda a pagar a hospedagem do site, então ela tá lá no grupo também, e o resto são as pessoas que postam no site.
Se alguém quiser participar desse grupo aí, eu até tô estudando uma maneira de fazer um outro grupo totalmente aberto, mas ainda tô pensando como fazer isso daí. Mas quem quer participar desse grupo do Telegram aí, a gente discute os caminhos do site, tem um link, eu tenho o link ali, colaborar, lá tem explicado como é que tu pode colaborar financeiramente ou com conteúdo pra gente, automaticamente você já vai ser adicionado no grupo do Telegram. E pra finalizar, tem uma campanha aí que o pessoal vai fazer, eu vou deixar o link pra vocês, que é o pessoal lá do grupo Software Livre no Actor, né, que é um programa no estilo Telegram, no estilo WhatsApp, que está ainda em constante desenvolvimento. É um aplicativo livre, eles estão fazendo uma campanha de apoio ao aplicativo para tentar trazer mais gente para usar ele. Achei uma boa iniciativa deles agora, realmente fazer alguma coisa para mostrar, né, as qualidades do Actor, de outro programa de software livre, então estou divulgando para todo mundo participar. Vai ter um tweetaço, ou como diz até o Anawak, vai ter um tweetaço, facebookaço, que mais? Googlaço, qualquer rede social aí que botou não sei o que, a rede social Yasso, né? Pra divulgar o aplicativo. Hoje, assim, tem até umas novidades assim que eu vi, o desenvolvedor do aplicativo, um dos desenvolvedores está nesse grupo, né? Embora seja um grupo em português, volta e meia saem umas mensagens em inglês que é dele, e até eles, acho que ele foi questionado por que estão usando no servidor o Oracle JDK em vez do OpenJDK, e ele falou simplesmente porque funciona melhor. Aí fica complicado até para defesa do pessoal, né? Mas tudo bem. Essa é uma decisão dos desenvolvedores, mas é legal até participar lá se tu quer conhecer um pouco mais sobre como os radicais livres se comportam, o que comem, né? Como vivem. Desse episódio do Tecnologia Aberta, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver mais. O pessoal uma vez me questionou se tinha feed do iTunes ou outro feed do Opencast. O feed tá no site, lá no final. Depois dos links do episódio tem os links para as nossas redes sociais. E tem lá o link do feed normal do site e o feed do iTunes. E antes que eu esqueça também, nós temos um canal de vídeo. Tá no comecinho ainda, mas tem gameplay, tem review. Hoje, inclusive, tô fazendo review, né? Tem comentário de notícia, vai ter qualquer coisa que for relacionado ao software livre, eu vou estar fazendo ali. A ideia dos vídeos, principalmente quando a gente falar sobre software livre, é dar uma desemburrecida, porque tem canais aí que estão emburrecendo o pessoal, né? Estão levando informação errada, mas a informação que a pessoa gosta de ler. Então vamos tentar dar uma desemburrecida aí nessas informações que estão sendo passadas. Sim, é complicado. Ficar espalhando informação que não é informação correta é complicado. Bom, isso aí então, esse foi o Espaço da Comunidade. Obrigado, Diego, por participar. E agora vamos ali pro episódio que tá bem legal. Eu que agradeço, e vamos pro episódio. É o episódio que agora também tem OG, né? Tá em OG esse episódio. Depois o pessoal vai ver. Tem que ouvir pra entender essa piada interna aí. Valeu aí, fica aí com o episódio então. Bom, Diego, nós somos arroz de festa, né? Estamos em todas, nem precisa falar nada. Og, prazer revê-lo, né? O que andava fazendo, Og? Prazer é meu, cara. Eu tenho trabalhado bastante para variar e preparando aqui para esse novo ano. Vou fazer muitas viagens aí, a trabalho e projetos novos, lançamentos novos, e estou procurando candidatos para trabalhar. Então, se você está escutando o podcast, pode fazer o jabá, cara? Claro, pode. Então, se você está procurando trabalho como desenvolvedor em Python e tem a possibilidade de mudar para a Europa, para a República Tcheca ou para Israel, mas eu estou procurando desenvolvedores Python para trabalhar na Red Hat, como a gente chama de Quality Engineer, né, engenheiro de qualidade, não é Quality Assurance, é Quality Engineer, então é desenvolver programas de automatização usando Python, entre muitas outras tecnologias. Então deixa um comentário depois aí no podcast, aí no blog, e se vocês quiserem entrar em contato comigo também. Só trabalho local, não home office, ou é home office, como é que é? Infelizmente, eu estou com dificuldades para contratar brasileiros no Brasil. Eu tenho um que trabalha pra gente agora, mas ele é o único e é muito difícil, então tem que se mudar para a República Tcheca ou para Israel. Eu acho mais fácil para a República Tcheca, vou recomendar a República Tcheca. Beleza. É quase constante, tô procurando gente, né, Og? Tá precisando. A equipe tá precisando, o projeto tá crescendo, tem bastante coisa a ser feita, então é só entrar em contato. E olha, tem muita gente que eu entrevistei no Castalho que trabalha na Red Hat hoje e estão lá na República Tcheca. A única exceção sou eu.
Bom, quem sabe, né? Quem sabe. Bom, gente, primeiro episódio aí de 2016, sempre com a promessa de tentar, né, minha resolução de ano novo é sempre tentar fazer um episódio por semana. Vamos tentando, se não dá a gente vai fazendo conforme dá. Vamos falar então mais uma vez aí de notícias, temos notícias tristes que aconteceram aí. Vamos começar logo pela mais triste, que foi a última, na verdade, do ano passado, não é nem de 2016 ainda, né? É uma notícia de 2015, que foi a morte do Ian Murdoch. É assim que se pronuncia, Og? Olha, eu diria Ian Murdoch. Estamos sentindo falta da hora que a gente falava em inglês, a gente não sabia se tá falando certo. Agora a gente tem o recurso de novo. Então, gente, quem é? Como é que é? Ian Murdoch? Isso, pode falar, Ian Murdoch. Ian Murdoch. Então, quem era esse cara? Quem se arrisca a dizer quem é? Se alguém conhece ele, né? A forma mais fácil de descrever o cara, ele é o Ian do Debian. Da parte da palavra Debian, ele é o Ian. Então, ele é um dos cofundadores, criadores da distribuição Debian. Não só isso, né? Ele também já foi presidente, diretor da Free Software Foundation, uma coisa assim. Ele teve vários papéis. Diretor de tecnologia da Linux Foundation, trabalhou na Sun Microsystems, né? Que mais que ele fez? Ultimamente, agora, atualmente, antes do falecimento, ele estava trabalhando na Docker. Cara, até hoje, cara, eu vejo o Docker, eu vou pesquisar o que é a Docker, eu não vou atrás nunca. Tem que pesquisar. Cara, tem que fazer isso. Bicho. Vale a pena. É legal, já pesquisei, soube, muito interessante. Docker é bacana. Pois é, cara, e sobre a morte dele, cara, o que aconteceu? Ninguém sabe direito, saiu alguma notícia nova, já teve notícia de que ele se suicidou, de que suicidaram ele, né, que eu falei. Só tem rumores, né? Não tem nada ainda, certo? Não tem nada oficial ainda. Foi até, eu soube pelo grupo do Telegram da gente, né, acho que foi o Aprijo, não lembro quem publicou, aconteceu tal coisa ou foi o... Caramba, eu esqueci, tem outro rapaz também mandando notícias lá. Eu não lembro que eu tava Ele simplesmente mandou a pesquisar, mas ele colocou a notícia lá e eu falei, caramba, mano, o Ian, aí eu fiquei procurando, assim, e tipo, eu demorei saber ter alguma coisa factível, né, tinha muito rumor. Inclusive, as observações que eu pus lá no post, né, pra gente gravar, foi do projeto Docker e outro que tem aqui do Brasil, né, mas acho que o mais completo que eu achei, que tinha algumas informações, inclusive falando dele, foi do Docker mesmo, né, o restante tá meio que ainda por cima, ainda com muita fumaça ainda, sem saber o resultado. Pois é, acho que é uma notícia extremamente triste, né, pro mundo software livre, e qualquer comunidade já usufruiu dos serviços prestados por ele, né, todo mundo já passou por um Debian alguma vez na vida. Sim. O importante é que o projeto não morre, né, importante não, né, até fica ruim falar, importante é que não morre, o cara morreu, mas foda-se, né, parece que é isso que eu tô falando, mas não é isso, né, lógico que não... É que vai continuar, né, é como, acho que é legal que tem, eu até também coloquei o anexo lá, né, é sobre o manifesto do Debian, né, ele que, acho que teve a ideia de ter um manifesto para a partir daquilo fundamentar o que vai ser o projeto, que não iria ser o projeto Debian, então, eu acho que pra gente entender o porquê ele criou o Debian, dentro do manifesto fica um pouco mais claro, entendeu, e essa filosofia das pessoas que estão nesse projeto estão compartilhando, isso que é interessante, né, ver que uma pessoa que começou aquilo faleceu, mas ele tá sendo, aquele sentimento tá continuando, entendeu? Isso que é interessante. Até a gente já fez um episódio sobre o Debian, na época participou o Hélio e quem mais, agora não lembro mais quem mais que tava junto, mas tiveram 2 pessoas da comunidade Debian que já falaram, também se quem quiser conhecer mais do projeto, voltar atrás, vou deixar o link no post ali depois também acho que foi o episódio 16, deixa eu ver aqui. Eu lembro que era, eu acho que é 18, 16, uma coisa assim. Eu lembro que eu usei muito, lá tinha umas recomendações, eu gostei que tava 28, bem consolidado, assim. 28. Nossa, bem longe. Aí tinha um post sobre o Debian Seed, né, a gente ficava brincando, né, falando que quem nunca usou o Debian Seed nunca usou o Debian, realmente. Foi o Hélio Loureiro e o Luiz Guaraldo que participaram do episódio. Foi excelente episódio, muito bom. Está entre os meus favoritos. Eu só queria concluir, claro, na minha parte, mas o que eu achei legal, assim, é que, pelo que eu pesquisei, inclusive tem aqui no próprio da notícia aqui do Docker, né, informando que ele estava cuidando da parte de Sparks aqui, se eu não me engano. Lembra que a Sun foi vendida para Oracle, né, e ele é um dos caras que estava lá cuidando da parte dos servidores lá da Sun, aqueles equipamentos. Isso que eu achei interessante, né, eu falei, caramba, quem cuida
cuida disso, né? Quem são os cabeças? Eu nunca parei pra pesquisar, né? E eu descobri que é um cara grande. Eu acho que pra alguém pegar esse legado, assim, continuar dando... Tinha que ser alguém do porte dele mesmo. Não conseguiria imaginar alguém diferente. É complicado isso aí, né? Porque a ligação que tem ali no Olhar Digital, pelo menos a matéria que tá ali no link, né? É que ele tinha alguma coisa assim com a polícia ali, que a polícia estava acusando ele, e aí que ele teria supostamente publicado tweets insinuando que ele queria cometer suicídio. Então ele também postou uns tweets, né, sobre isso. Sim. Se ele postou ou se postaram por ele. Também. Difícil saber. É complicado. Mas é tudo rumor, né? Vamos continuar a tentar ver mais notícias aí. Provavelmente no Opencast, não sei se vai sair de novo esse tipo de notícia, mas se a gente mantém ali de olho no canal, lá no YouTube, ou no site mesmo, que a gente vai tentar manter informado aí o pessoal. Vamos para a próxima notícia. Tem um carinha aí que parece que não gosta de mim e eu também já não gosto mais dele também. Magoei. O Anuak largou mais uma das suas. Depois de fazer aquela campanha contra o Ubuntu, agora ele lançou uma campanha dizendo... Campanha não. Espalhou aos ventos aí que o GNU está sendo morto, né, pelos ativistas do Open Source. E daí ele quer um mundo com menos... Como é que ele diz? Não é sem Ubuntu aqui? Agora eu não achei o negócio. Acho que isso mesmo, né? É que sem Ubuntu aqui, ou menos GNU, uma coisa assim que tava na reportagem lá. Isso, ele quer mais GNU. Mais GNU, né? Só que o problema é que a maneira com que ele quer mais GNU no texto que ele escreveu no site dele, leva a crer que para ter mais GNU tem que ter menos de outras coisas, né? Ou seja, tem que ter menos Open para poder ter mais GNU. E aí ele culpa o Open pelo GNU ter fracassado. Aí tem aquele negócio, eu não vejo nem fracasso do GNU, mas tudo bem, né? Já começa por aí. E aquele negócio, né? Culpar os outros pelo insucesso próprio é fácil, né? E em momento algum também, aqui no texto dele, pelo que eu li, ele diz o que precisa ser feito para que tenha mais GNU. Além de dizer que precisa ter menos open source, ele não diz, o GNU é bom por isso, por isso a gente precisa ter mais GNU. Ele não destaca, assim, coisas boas, né, a não ser dizer, é livre, tem que ser assim, ponto, né? É como tava circulando esse assunto tava circulando com bastante força no grupo do Telegram ali, e dizendo que, acho que até no meio quem que comentou, que não adianta, não é liberdade de escolha do software se é imposto, tem que ser livre, ponto. Nessa parte eu concordo uma coisa do Anuak, que ele fala ali, que embora ele seja bem radical, é assim, o que ele defenderia é a liberdade como a Free Software Foundation fala, que são aquelas 4 liberdades. Aí naquelas 4 liberdades não tem liberdade de escolha mesmo, ele só fala que o software tem que respeitar aquelas liberdades. Essa liberdade de escolha seria uma coisa nossa fora das liberdades que eles defendem, né? E mesmo assim eles também falam, né? Quando ele fala de liberdade de escolha, ele falou que liberdade de se algemar não é liberdade. Ele sempre cita isso. Eu acho que foi o que o Diego comentou, né? A gente tava falando no grupo do Telegram. Acho que foi até eu que falei, né? Liberdade imposta não é liberdade. Pois é, não é? Eu não considero assim. Inclusive é uma dificuldade tremenda de algumas pessoas entenderem o conceito de liberdade. Você vê pelo próprio Marco Civil que eles tiveram uma dificuldade grande para poder definir o que era, como é o nome que eles falam, que a internet tinha que ser, esqueci o nome, que não tinha que ter alguém central, né, regendo o que seria a internet. Se para gerenciar já é um problema, imagine definir o que não é gerenciável, no caso alguém que é livre, né? Então, inclusive de que eu já estudei um pouquinho de direito, que eu vi assim, o conceito de liberdade é o seguinte, né? Você não cria uma lei para ter liberdade, simplesmente não tem leis nesse sentido, entendeu? Então não faria muito sentido eu seguir as 4 liberdades, como tem muitos projetos no Brasil que falam, nós seguimos as 4 liberdades, nós somos GNU, isso e aquilo. Aí eu fico olhando e falo, mas então, além de seguir, vocês estão difundindo o uso, estão tentando mostrar para as pessoas o porquê é interessante, como o Ivan enfatizou, né? Porque não adianta só falar mal das pessoas que têm uma opção diferente da minha, se eu não dizer o porquê realmente eu estou fazendo aquilo, né? Fica um pouco estranho, parece que você criou uma opção para discordar de alguém, e não porque realmente é interessante. Não, se é interessante, então diga o porquê é interessante, né? Eu estava comentando com outras pessoas também sobre alguns projetos aí que eu
prefiro não comentar para evitar a polêmica aqui, mas é um fork não admitido do Ubuntu e tem gente que tem dificuldade de falar, não, nós somos isso, entendeu? Eles têm dificuldade até de admitir o que eles são. Então como é que alguém que tem esse tipo de mentalidade pode dizer o que é bom ou não pra mim, né? Então é muito difícil. Teve mais gente ali que também tem um texto legal para o pessoal ler do Hélio, que é o Jedi Mata GNU. É legal ver também os comentários lá no BR Linux, né? Quando a notícia foi postada, ali tem bastante... Tem trollagem, tem gente apoiando, tem gente discordando. Tem um post bem legal também dizendo ali que o que a comunidade precisa, o projeto GNU precisa é de mais contribuição e não de brigas internas na comunidade, né? Eu acompanho ali um grupo ali no aplicativo Hector, que é do... Agora eu tô entregando meu disfarce, né? Eles vão me achar lá. Que é do pessoal ali do Anuak, que é o pessoal que teoricamente defenderia o GNU. Cara, mas se tu ficar um dia naquela lista ali, tu vai ver que tem uns 4 ou 5 que defendem o GNU e o resto estão cagando, cara. O pessoal tá ali só pra dizer que usa software livre e só. E, bom, tem usuário de Windows ali que bota na cara dura, eu piratei isso, eu pirateio aquilo, eu faço isso, faço aquilo, tem o Windows 10, tem o Windows 8, tem não sei o que. E tá lá na lista e o cara, e o pior de tudo, cara, eles não são bloqueados como eu sou bloqueado pela Anuak no Twitter, né? O Anuak não quer nem conversar comigo. Ele não quer nem trocar ideia comigo. Quando eu questiono ele, as últimas 2 vezes que eu questionei ele, foi assim, eu questionei e ele falou me bloqueou. Ele não quis nem me dar resposta. Polêmica, então, como é que é aqueles programas que passa de tarde na televisão? Casos de família? Casos de família. Tá virando aí, aproveitando que tá na mesma região aí, ó, quase isso, cara. Aí. Pois é. Polêmica, né? Tem o pessoal que fica pirateando software e não é bloqueado e tu tá ali só questionando o cara aí. Né? Tá cobrando uma postura, será que isso ofende mais que pirataria? Aí, ó, pois é, por isso que eu tô bem quieto lá, só de butuca. Só lendo as mensagens. Tem gente que eu conheço naquele grupo ali que realmente usa só o que é software livre, mas 4, 5 assim no máximo. Vamos jogar pra cima assim, vamos ser bonzinho. Tem 6 pessoas no grupo. São 120, deixa eu ver agora, nesse exato momento da gravação, são 124 membros. Desses, uns jogando pra cima, 6 são que realmente usam. Nossa. Mas é aquilo, até tu tinha comentado antes ali, as quatro regras do liberdades. As 4 liberdades, não tem, é fechado aí, é obrigatoriamente livre e não pode ser fechado. Mas sim, a gente não leva ferro e fogo, não que a gente não leva ferro e fogo aquilo que está sob licença GPL, softwares que estão sob essas liberdades, mas a gente não leva ferro e fogo no sentido de que tem que ser apenas software GPL. Software GNU. Não é necessariamente apenas software GNU. Se não tem opção, vai outra opção. E também se tem um software que tem outra licença, que está, por exemplo, uma licença Apache, também vai. Se está uma licença que é open source, não uma licença de software livre mesmo, vai também. A gente considera, a gente dá valor para isso. Claro que a gente gostaria que tivesse cada vez mais software livre, independente de quais das duas licenças, mas a gente gostaria que tivesse mais software livre. Só que é de certa forma utópico pensar que vai ser que pelo menos que no primeiro momento que seja tudo software open source, software GNU. Uhum. Uma coisa assim que eles falam, a gente falando assim das 4 liberdades que eu falei, que essa parte eu concordo, mas vem o pessoal ali, entre eles o Anuak, ele seguido fala que ele cita, não, tem que respeitar as 4 liberdades para ser software livre. E se não me falha a memória, o próprio Stallman já disse que o software livre não é um movimento político. E aí chega o Anuak primeiro, ele caga essas 4 regras, né? E depois ele vem dizer que o movimento software livre é um movimento social e político. Aí ele vai contra o que ele tá plantando mesmo. Então daí quando convém, ele defende que não, o que importa são as 4 liberdades. Ah, não, mas agora que pra mim não importa, então agora pra mim é um movimento social e político, mesmo não sendo diretamente, né? Og, olha, e vocês notaram que eu tô quieto aqui, né? Exatamente, Og. Chega aí essa conversa do Anuak ou não chega nem... A mim não, mas deixa eu tenho que dar um background aqui, né? Botar o meu disclaimer, porque o negócio é o seguinte, eu tô aqui participando do Opencast, vou expressar a minha opinião sobre o tema, mas... Depois, se eu discordar, eu corto na edição. Isso. mas o meu disclaimer é o seguinte, eu trabalho para uma companhia que mexe com software livre, mas eu estou usando o macOS nesse exato momento, tá bom? Então, para todo mundo saber aí que eu não tenho agenda nenhuma por trás do meu comentário, tá? Então, eu acabei de ler o artigo que foi mencionado aí, que vocês mencionaram, eu tava lendo aqui quietinho ele, que chama-se
mais GNU, não é isso? Acho que foi isso, foi dezembro 25, exato. Então, na minha opinião, eu vou fazer o seguinte, eu tô concordando com um monte de coisa que o cara tá falando aqui, tá? E eu vou concordar que eu acho que o movimento do software Linux não deixa de ser político, sim. Eu vou concordar, tá? Mas deixa eu me explicar o porquê aqui. Porque é o seguinte, eu acho, o que ele falou aqui, uma das coisas que ele falou é que o movimento do software livre perdeu o foco. E eu vou concordar, porque eu acho que o foco inicial, e qualquer um que começou a mexer com Linux na época que eu comecei a mexer, eu acredito que todo mundo que começou a mexer na mesma época, era um movimento político. Era tipo assim, nós queremos liberdade de escolha, nós queremos ter alternativas e nós não queremos usar nada que seja fechado. Porque quem é que aqui que não compilou kernel? Quem é aqui que não fez as coisas assim, mais... Eu tentei, assim, né? Acho que funcionou uma vez ou duas, não tentei. Pois é, então quer dizer, eu acho que realmente, eu vou concordar que perdeu o foco. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Stallman, tá, em pessoa, e eu conheci outras pessoas que são super radicais, né? Então o Stallman eu acho que é um exemplo perfeito de uma pessoa que é super radical. Mas uma coisa que eu aprendi, radicalismo geralmente assim, é uma coisa negativa, né? Você nunca fala radical e uma palavra nunca é um sinônimo para uma coisa boa, né? Mas uma coisa que eu aprendi foi até com o Kurt Kraut, que ele é uma pessoa meio radical, pelo menos ele era no começo quando a gente se conhecia, era que essas pessoas radicais são importantes para defender coisas que muitos não têm disponibilidade ou não têm interesse em defender. Então ele me parece, essa pessoa eu não conheço, né? Então eu tô falando, a minha opinião aqui é completamente sem background nenhum, e eu não tenho agenda. Ele me parece ser uma pessoa que está querendo defender a liberdade de se poder usar coisas que não sejam fechadas, closed source, né? Então ele quer que tenha drivers, que os drivers sejam open source. Por que a gente tem que incluir coisas fechadas no kernel, blá 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 blá? Eu sei a resposta, e tanto que eu estou usando o macOS aqui. Por quê? Porque eu cansei de ter que compilar meu próprio kernel e eu preciso de coisas que funcionam para mim. Então, quer dizer, apesar de não estar defendendo as mesmas coisas que essa pessoa está defendendo nesse exato momento, eu acredito que ter uma pessoa que defenda essa liberdade é importante, porque se eu tivesse a oportunidade, e alguém provavelmente vai botar no comentário, mas alguém tem sim, vai me dar uma lista de links aí, né? Mas se eu tivesse a oportunidade de não ter nada fechado no meu sistema e tudo funcionasse, ou seja, eu quero escutar o meu Spotify, eu quero assistir Netflix e eu também quero trabalhar nas minhas coisas aqui ao mesmo tempo, e usar meu webcam e plugar qualquer coisa no computador e ele funcionar, eu adoraria que fosse tudo open source. Não é. Então eu não luto mais essa batalha. Eu já lutei, mas eu não luto mais por essas coisas. Mas ter uma pessoa que luta, na minha opinião, é importante. A forma como que ela se apresenta é que são os detalhes, né? Os detalhes é como que a pessoa se porta e se apresenta aos outros. Exatamente, porque imagina assim, se você tem uma postura firme, você tem que pegar pessoas assim, que queiram aquilo em comum, mas difundindo a ideia e não atacando pessoas, ou mesmo tendo uma postura que, vamos dizer assim, que não aproxima ninguém. Como é que alguém vai aproximar? As pessoas, pelo que eu vejo de projetos, assim, muitas vezes a gente vai discutir uma notícia que tem alguém que realmente lidera e tem pessoas que seguem aquilo, não como se fosse uma seita, mas porque concordam com a postura e com o que é dito, né, com o discurso. Agora, eu já vi algumas palestras do Anuak, se não me engano no FreeSol, a postura dele, assim, você fica pensando, cara, como é que alguém quer difundir isso? É isso aí que eu queria chegar, cara. Chegou, entendeu? mas era aí que eu queria chegar. Entendeu? É muito difícil. Eu não consigo, tipo, por mais que tenha gente que eu respeite, eu me respeito antes de respeitar as pessoas, entendeu? Então eu não ficaria no lugar que a pessoa tivesse uma postura pessoal antes de... Teve uma palestra lá, depois eu posso até divulgar o link, que ele xingou o pessoal que tava lá e, tipo... Não foi no Radicais Livres? Foi isso mesmo. No final, aí ele voltou atrás. Eu falei, peraí, se você já falou, já não foi falado, cara. Já é pretérito, entendeu? Sim. Aí, e tem a palestra lá, divulgando lá no site
site do Fizzly e, tipo, pergunta pra alguém se eles analisam a retórica, né? Pô, mas você xingou as pessoas que estavam lá, entendeu? É meio complicado. Eu entendi a postura do Og, concordo também. Esse discurso é interessante, mas, além disso, tem que respeitar, né? O próprio movimento de software livre carece de pessoas, né? Eu vou ficar tratando quem tá lá, não faz muito sentido pra mim isso, entendeu? Og, claro. eu concordo exatamente com o que tu falou, viu, Og? Isso eu concordo, só que assim, eu não conheço o Stallman, tá? Pessoalmente, nunca conversei com ele. Com o Anáhuac eu conheço. Ele, digamos assim, o Stallman, pelo menos pra mim, ele parece ser coerente com o que ele fala, com o que ele prega. O Anáhuac não é. Ele prega uma coisa e faz outra. Bem, eu já é o oposto, né? Eu não conheço o Anáhuac e não tenho esse background. Por isso que eu te falei, a minha opinião talvez assim, é válida porque eu não tenho nenhuma agenda, não tenho nenhum background, então eu estou expressando a minha opinião sem ter nada de background, né? Pra poder... Sim. Não, a tua opinião foi importantíssima. Em português pra dizer o que eu quero dizer. Sim. A tua contribuição foi importantíssima, porque eu acho que até... Bom, eu concordo, o Everton também disse aí que concorda, e é isso aí mesmo. É isso que tu falou mesmo. Eu também concordo com o que o Og falou. Mas aí, conhecendo a figura, tu vê que não é bem isso, sabe? Assim, ó, deixa eu te dizer aqui, ó. No grupo aquele lá que eu falei, tá? No Hector. Até eu tirei um print e mandei lá pro nosso grupo no Telegram. Só pra te ter ideia aqui, ó, a conversa deles, como é que tava o nível, tá? Não foi o Anáhuac que falou, mas um dos usuários lá, que é o dos radicais, aqueles 6 lá que eu falei, disse o seguinte: cabe aos usuários se adaptarem às limitações deles, no caso, software, né, nos sistemas operacionais. Essa é a ideia deles. Essa ideia que tu falou ali, que tu quer que a coisa funcione, pra eles não interessa. Interessa que eles estavam aqui falando, não era nem sistema operacional, era de AutoCAD. Que tinha um engenheiro ali que disse que ele não usa nenhuma ferramenta CAD do Linux porque não funciona, não atende à necessidade que ele tem. Aí eles largaram essa, cabe aos usuários se adaptarem às limitações do software, e não o software chegar a um ponto de dizer, ó, eu consigo te entregar qualidade. É simples assim, né? É isso que eu acho maravilhoso. Eu já participei de Stallfest, essas coisas, tive a oportunidade de fazer exatamente isso em escolas técnicas, em que pessoas estão acostumadas com usar CAD, porque tem licença lá para usar, ou porque às vezes, como todo mundo sabe, tem gente que baixa na internet e pirateia, mas a questão é, né, eu tenho que tornar aquilo, como eu já vi várias palestras do pessoal que faz a manutenção do LibreOffice, eu acho interessante o seguinte, eles falam, essa grama não é a grama que você conhece, mas eu vou deixar o mais parecido para sua migração num Photon Dolorose, entendeu? Porque imagina, aí muda, além de mudar a funcionalidade, é totalmente diferente. Aí eu falo, você que tá errado, aí que tem que mudar a postura. Pô, mas não é só isso, entendeu? Eu acho que tinha que ter esse cuidado, e às vezes também cabe a gente, né, essas pessoas que fazem essa divulgação, às vezes tem uma solução lá na Ucrânia ou na Rússia que atende a necessidade daquele cara. A gente tem que fazer esse intermediário, porque talvez o que a gente conhece seja pouco, entendeu? E é isso que voltando naquela própria parte, né? O problema não é o que a pessoa pensa, é a postura, né? Não tem como você concordar com alguém que fala esse tipo de coisa. Quer dizer, então, que eu tenho que fazer um carro pra canhoto, um pra destro e, tipo, te vira aí. Não é assim, cara. Não é assim. Não é. Mas então, nesse mundo desse radicalismo, né? Então, eu vou falar assim, é aquela pílula amarga, né? Que ninguém gosta de tomar. Então, quer dizer, eu acho que é importante de ter alguém que tem uma postura meio radical, porque é aquele lance assim que fica te incomodando, né? Se não tem, aí você perde um pouco. Se você não tem uma pessoa que pelo menos continua lá enchendo o saco dos outros, até que os outros falam, ok, tá bom, vou fazer um bagulho, né? Vamos mudar a postura, sim, claro. Mas uma pessoa que é arrogante, aí você aí já tá... se você tá querendo atrair as pessoas para poder juntar-se a você, para poder te ajudar, aí para isso em inglês tem aquele termo, né, que chama de asshole. Então, então eu não tenho um exemplo, acho que pior do que isso, ou melhor, eu diria, né, que o próprio Linus Torvald, né, que é ele é um troll, né? Não, a palavra é asshole. Não entende. Um troll é uma pessoa que fica falando, né, coisinha, fica lá futucando os outros e causando encrenca. Não. Ele é arrogante e se acha o tal. Mas ele também tem um papel a desempenhar. Se ele não tivesse essa postura dele, acho que muitas coisas não teriam acontecido. Então é aquele lance, né? Você tem que saber lidar com os caras. Eu vou depois pegar o link e vou deixar também no post lá daquela palestra dos Radicais Livres, que até teve um conhecido meu aqui, talvez tu até conheça, olha, talvez algum dia tu viu alguma coisa dele. Ele já participou aqui também do Opencast. O Olivier,
Como é que é o nome agora de Fábio Oliveira? Ah, sim, claro. É o Fábio, no final das contas. Bom, ele falou tão mal lá, o Anahuac falou mal lá, ele desqualificou um monte de gente, né? Aí o Fábio, na hora dos comentários, perguntou: então tu quer dizer que eu não contribuo nada com software livre? Porque eu tenho um grupo, que tem um grupo regional, o ESC Livre, né? Que é ali no oeste de Santa Catarina. Eles organizam coisas de Arduino, de software livre em geral, palestras, cursos, eles fazem um monte de coisa ali. Mas porque ele usa uma lista no Google Groups, aí o Anahuac desqualificou ele como colaborador de software livre. Eu entendo. Aí, tipo, toda a contribuição de anos que o cara dá pra ele não serve de nada. Esse é o radicalismo, falando, né? Isso. Porque ele usou uma ferramenta que não era livre, mas é uma ferramenta que chega a todo mundo. Eu não concordo com essa postura e tal, mas a forma de falar e de desqualificar uma pessoa assim, mas imagina só que quantas pessoas ficariam tão incomodadas com um comentário desse que falariam: beleza, então se não existe uma lista de distribuição que seja aberta, eu vou criar uma, então, pra não ter esse tipo de problema. Então, é por isso que eu tô falando, é aquele lance assim, que tem um lado bom, é difícil de ver, mas tem um lado bom do negócio também. Não, se tu voltar aqui em outros episódios, tu vai ver quantas vezes que eu falo, até o do Stallman, por exemplo, que ele é um mal necessário, né? Sem ele também a gente não ia evoluir muita coisa. Até complementando, Ivan, até o próprio caso do Opencast, que tu fazia divulgação dele em arquivos OGG, e hoje tu não faz mais, não distribui mais em OGG, pelo motivo que a ideia é justamente chegar às pessoas que não têm ainda o acesso ao software livre. Então, se eu não largo o MP3, se eu largar só em OGG, por exemplo, eu não chego no iTunes. Pois é. É uma limitação. A ideia é chegar ao maior número de pessoas. Isso também, isso ele fala direto. O Anahuac sempre comenta que ele não quer saber de quantidade, ele quer saber da qualidade dos usuários que estão dentro do projeto. Ou seja, ele acredita que todo mundo que utilizar software livre tem que ser capaz de compilar o próprio kernel. Tipo, se eu sou um usuário que eu achei legal a ideologia, eu quero participar, quero usar, vai compilar teu kernel. Pra ele é assim. Aí chega já, dá uma paulada na cabeça, compila kernel. Bom, vamos aguardar as polêmicas. Eu sei que o Anahuac não vai vir comentar, mas eu sei que tem usuários que leem aí o Tecnologia Aberta que já comentaram ali, que são fãs do Anahuac. Não os desqualifico, tá? Aqui nada, cara. De repente, é muito bom que tem. Surpresa. Tem uma boa surpresa. De repente ele vem comentar, falando assim: não, o Og tava me apoiando lá, ué. De repente tem um apoiador aí, né? Cara, vamos ver. Eu duvido que ele apareça, porque eu duvido. Mas vamos ver se chega aí. Não, mas o interessante, uma coisa, eu já convidei ele, tá, pra vir aqui no Opencast. Eu acho que eu já falei isso uma outra vez, só que ele me exigiu que não utilizasse o Skype pra gravar, que o episódio não fosse publicado em MP3. Ou seja, ele chegou querendo botar regra num negócio que ele foi convidado pra participar. Aí eu disse, então tá, até a próxima. Eu só disse isso pra ele. Então deixa eu só falar. Quando eu conheci o Stallman, ele estava dando uma apresentação nas Nações Unidas. Então, pessoas representando vários países, tá? Isso lá em Nova York, nas Nações Unidas. E aí ele senta, o pessoal começa a entrevistar, aí falam para ele que o vídeo ia ser transmitido ao vivo. Aí ele pergunta qual a tecnologia está sendo usada. Mencionaram, aí ele falou assim: se você tivesse falado para mim isso, eu não teria vindo. Mas ele fez. Eu já ouvi isso. Então... Só que eu peço assim, eu já pedi isso aqui outras vezes, já pedi também, uma das coisas que eu pedi até pro próprio Anahuac quando eu tava tentando tratar, né, da gente fazer a gravação, me dá uma alternativa que tenha o mínimo de qualidade que chegue perto do que o Skype nos proporciona. Só me dá uma alternativa. Se tu chegar numa alternativa boa, eu troco agora. Então posso fazer um convite, então? Por favor. Então vamos lá, para quem está escutando o podcast, é amigo do Anahuac, conhece ele, então vamos fazer o seguinte: que tal uma entrevista sem agenda escondida por qualquer tecnologia que ele queira, tá? Então ele não teria que usar nada proprietário e simplesmente a única coisa que a gente quer é que possa ser gravável, né? A conversa, e depois o Ivan então distribui da forma que o Ivan escolher, mas a entrevista seria completamente aberta e seria para conversar sobre a teologia e discutir a filosofia do professor. Então tá feito o convite, sem agenda nenhuma. Com certeza, está feito então. Só reforçar o convite, vem Anahuac, vem participar aí, vamos, deboísmo, Caio, vamos lá, vamos participar do Pencast. Cara, tu falou vem Anahuac, eu pensei, vem pra Caixa você também.
Não, é o deboísmo. É o deboísmo. Não, o que eu ia falar é que se ele não concordar com isso, ele também pode publicar num lugar e você em outro, cara. É liberdade, né? Sim, aí claro. tá a possibilidade, né? É igual, eu acho engraçado, aqui no Brasil, o pessoal vem falando, não, mas que tem que ter OGG e comunidade de software livre, podcast software livre. Eu falo, cara, tipo, não sei se vocês já pesquisaram lá fora, tem muitos podcasts grandes que falam sobre Linux e usam MP3 e tipo... Não, mas isso aí é por causa da limitação do iTunes. Se tu quer entrar na principal mídia de distribuição do iTunes, você tem que ser MP3. É MP3 ou outro formato dele lá também, que eu não lembro qual que é o formato. Acho que é M4A. Que também é fechado. Sim, exatamente. Aí entra naquela... a compatibilidade de MP3 é muito melhor do que esse M4A, entendeu? Sim. Agora, entra naquela... Eu quero conversar com quem? Com quem só já usa? Pô, quem já usa já sabe o que a gente faz, já sabe onde procurar a notícia. O interessante é difundir, né? Retornando àquele mesmo ponto, né? E se a pessoa não tá feliz com o que tá sendo feito, tem a liberdade também de ir lá e fazer algo melhor, né? É igual no primeiro post que eu postei lá no Tecnologia Livre, eu falo, eu desafio você a fazer melhor então do que eu faço, né? Se não tá te agradando, faça uma coisa melhor e aquilo que o Og também falou, né? Esteja apto também a tomar partido e a fazer o que tem que ser feito, né? É isso. Ivan, eu posso fazer uma piada estilo Praça é Nossa aí? Manda. Cara, mas a gente já tem o Og esse episódio já é Og. Ah, sim. Exatamente, já olha... Maravilha. Pronto. Essa eu não esperava. Já tá sendo distribuído com o OG, né? Não é em OG, mas é com o OG. De novo. Com ele. Precisa. Embutido. Beleza, chega de polêmica. Teve 2 concursos de projetos open source, um do Facebook e outro da Mozilla. O do Facebook saiu a lista dos 5 projetos. Alguém sabe mais aí sobre os 5 projetos que ganharam esse projeto do Face? É o Hip Hop Virtual Machine, que faz o quê? É uma máquina virtual que roda um servidor web e PHP. E só sei disso. Não era isso daí que ele compilava uma coisa assim e tornava... Cara, agora tô eu dando aqui o DOG, cara. Eu não consigo achar uma palavra pra substituir replacing. Eu sei Substituir. Substitui isso. O Apache e o mod PHP. Interessante. Ele usa a compilação em tempo... pra melhorar a performance. Ele substitui aquela interpretação lá que é feita hoje pra ter mais performance, pelo que eu entendi aqui. Depois tem o React. Que o React, pelo que eu li, ele é uma biblioteca de JavaScript para fazer a construção de interfaces gráficas. E tem um outro projeto ali que foi selecionado, que é o React Native, ou Native, que é voltado, pelo que dá a entender, para telas de smartphones, para iOS e Android, que é a mesma ideia de interface do usuário em JavaScript, só que é voltado para mobile. Tá, agora a pergunta principal. Pelo que eu tô vendo aqui, são só coisas que ajudam o Facebook a ficar melhor. Pra eles, né? O Presto aqui também é coisa pra SQL. Não necessariamente. São coisas que eles usam interno, mas podem ser usadas por qualquer um, né? É isso que eu quis dizer. São coisas que ele usa hoje interno. Como é que esses projetos foram selecionados? Como assim? Foram inscritos? O pessoal dos projetos inscreveram? Ou eles saíram procurando? Ou eles pegaram naquilo que eles usavam e vão dizer, isso aqui eu vou premiar porque eu uso e eu acho bom? Ou quem desse mais like. Não, eu acho que foi o seguinte, eu não li o artigo, tá? Só os internos. Exato, eu acho o seguinte, é igual, por exemplo, lá dentro da, vamos pegar o pessoal do GitHub, não vou nem usar Red Hat, não. O pessoal do GitHub tem as bibliotecas que eles desenvolveram para o próprio site do GitHub, que eles usam internamente e tal, e chega num ponto onde eles devem falar assim, vamos open source esse negócio, porque vai ser útil, tal. E esse é o tipo de coisa que também acontece lá dentro da Red Hat. Então, eles devem ter feito algo interno. Sim, não, pelo que eu vi aqui, ele diz aqui, tá perdido no meio do texto ali. Na verdade, a gente lê, né, metade do texto, não lê tudo. Ele diz que foi exatamente os projetos, então, que eles tinham ali do Facebook, mas que podiam ser medidos pela atividade da comunidade e o impacto que tinha na comunidade. Então, ou seja, é o que eles usam, mas o que pode colaborar com projetos fora deles também, né? E se eu não me engano, Ivan, o React, pelo menos o React, eu acho que ele já é open source, já tem um bom tempo, entendeu? Então, justamente esse lance que você falou da atividade da comunidade foi um dos fatores que foi usado. Sim, aqui diz que foi em maio de 2003 que eles abriram o React. Porque eu vi uma apresentação do cara do React quando ele veio aqui apresentar.
Quer ver? Eu tô indo lá no... Se você olha, por exemplo, se você vai no GitHub e você olha no Facebook, né? Aí ele não mostra... Ele não tem um filtro... Deixa eu ver se o filtro mostra alguma coisa de... não mostra por atividade, não. Mas, por exemplo, o Presto, que é um dos projetos, né? Ele tá mostrando aqui, ele tem 4.304 estrelas, que seriam os likes, né? Do Facebook. E ele tem 1.174 forks. O React Native tá com 25 mil estrelas, likes, e tem mais de 4 mil forks. Então deve ter sido isso o critério que eles devem ter usado, né? Nossa, o React, ele tem 34 mil estrelas e 5.500 forks. Nossa. Então os forks seriam o que no caso do GitHub? Eu não entendo porcaria nenhuma do GitHub, tá? Fork é quando alguém pega o código e cria uma cópia, um clona, né? Tá. E aí é o repositório dele. Aí você pode fazer o que você quiser. Beleza, entendi. Isso eu sei o que é. Eu só não tava entendendo porque eu tava pensando, vocês fizeram um fork do tipo, fiz minha versão, né? Eu tava imaginando nesse sentido. Por isso que eu tava confuso. Mas pode ser. Porque uma vez que você faz o fork, aí é seu. É que tá ali, não precisa obrigatoriamente devolver, né? Não, aí você manda o merge, o meu merge, né? Manda o merge só do que você quiser, né? Se você quiser contribuir com o projeto do cara, você pode só alterar no seu, né? Sim. Você faz o seu, o que você quer falar é pull request. Você manda o pull request. É o pull request, exato. Aí o pull request é que você, se você quiser, você pode merge ou não, né? Mas eu vou até olhar lá. Indo no React, ele tem 6 mil commits. Tá? 6 mil commits. Então vou fazer outro jabá aqui. O projeto que eu desenvolvi, que é open source, está no GitHub, que é usado internamente pela nossa equipe de automatização, tem quase 5 mil commits. Então tá bem perto do React. Qual é o projeto? Pode falar? Pode, chama Robotelo é o nome do negócio. Pra fazer jabá tem que fazer completo, né? Tá. É Robotelo. É o sistema, é o nosso framework de automatização para o projeto chamado Red Hat Satellite 6. Beleza. Todo escrito em Python. Cara, eu vou ter que aprender, quer dizer, aprender o básico eu já aprendi, mas cai naquele mesmo esquema do Arduino, que eu comprei a placa do Arduino, não tinha um projeto para desenvolver, acabei que eu dei o Arduino. Se eu vou aprender o Python básico eu já sei, eu já aprendi, né? Daí não tenho projeto para aplicar, aí não adianta. Cara, olha, qual é a plataforma que você está usando para o seu podcast? É o WordPress. O WordPress, né? Então, olha, você sabe que o Castalho, ele é todo feito em Python? Sim. Estático. Eu já fiquei sabendo pelas conversas aí tua e do Magno. Então tá aí, ó, a melhor forma de se aprender uma coisa é você criar algo que você precisa usar o tempo todo. Mas tia, lá no nosso grupo ali no Telegram, eu já falei que eu tô com outro projeto agora, só que agora eu já comprometi as madrugadas, aí faltou, já não tem tempo pra dormir se eu vou fazer mais uma coisa. Isso é um problema. É difícil. Tá, nós temos outro concurso ali também, né? Que foi o da Mozilla. Da Mozilla. E esse eu não sei. Tem vários projetos ali, mas não conheço nenhum deles. O da Mozilla foi por inscrição de projeto, né? Que eles... Esse foi por inscrição. Por inscrição. Que a gente já tinha anunciado. Até porque esse ia dar dinheiro, né? Eu conheço o BuildBot. Eu já ouvi falar do Django, né? Conheço gente que já usou o Django. Então, vou falar. Ó, BuildBot é assim, muita gente usa que não tem um sistema de integração contínua, apesar que você pode ter um Jenkins, que é outro que é de graça, você pode usar, né? Só que tem muita gente que prefere o BuildBot, porque ele é feito em Python, se eu não me engano, né? E já o Jenkins, ele é feito em, sei lá, Java ou C ou uma coisa assim. Jenkins eu já ouvi falar, mas só ouvi falar também. A integração contínua, né? Outra coisa que tá aqui, Read the Docs, que tá lá número 1, 2, 3, 4 na lista, né? Read the Docs é assim, se você tem um projeto que você quer que as pessoas contribuam ou usam, e se você não tem documentação para ele, então você tá por fora, você tá vivendo no século passado. Read the Docs é completamente free, tá? E eu tô fazendo jabá para ninguém não, tá? Eu não ganho dinheiro com isso não. Read the Docs é completamente free, você pode integrar ele muito fácil com GitHub, por exemplo. Então você escreve o seu código, escreve a documentação, para toda vez que você dá um commit, a documentação é automaticamente gerada para você. Então Read the Docs é maravilhoso. Mercurial, que é outro que tá aqui, Mercurial é o controle de versões esse já... Version Control System, só que feito em Python, né? E eu usei ele lá na RPath, é isso que a gente usava. Então, fácil de usar, muito bom. Django, já foi mencionado, Django é um framework excelente. Agora, os outros que estão aqui,
eu não conheço, que seria o Discourse, o Cold Mirror e esse Bro. Acho que só do Django lá que eu conheço, gente que usa, eu confesso que eu nunca usei esses projetos, nunca deu fork, eu testei mesmo, porque programar, pra mim, pelo menos onde eu trabalhava lá, e onde eu trabalho também atualmente, era mais a parte de shell, entendeu? Então eu trabalhava mais com shell script, parte mais de automação, assim, pra ambientes já sistemas operacionais, né? Eu não tinha embora eu sei programar em algumas linguagens, assim, né? Igual o Ivan fala, Hello World, mas eu não consigo, assim, tipo, se tem uma meta, eu tava estudando algumas coisas sobre o próprio Telegram, mas atualmente eu não tô trabalhando com programação, né? Então eu vou falar, olha, cara, se você tiver a fim de aprender alguma coisa nova, o Django é super fácil de usar e ele tem um tutorial no próprio site dele lá que, tipo assim, só não acompanha, só não consegue fazer quem não quer, de tão fácil que é. Interessante, cara. Eu vou dar uma estudada depois, Zago. Obrigado. E tem alguns amigos que programam em Python, eles vivem sacaneando. O próprio o nome dele, o Magno, que vocês comentaram, eu também conheço ele. E tem outro colega também, o Tadzio, que programa. E eu, uma época, eu inventei de querer aprender a programar em Go. Aí ele ficava me zoando, não, você que aprendeu a programar em Go, você já escolheu o seu lado, não adianta vir pro Python depois. Aí eu falava, não, cara, eu queria estudar, eu queria entender, né? Tinha um projeto que eu também tava palestrando, né? E eu queria ver uma plataforma interessante, que tinha muitas transações, e eu tava estudando sobre o Python e o Go, e pelo que, naquele ambiente em si, ia ser interessante o Python, né? Mas eu vi o Go e falei, vou tentar para outro ambiente, entendeu? E nisso, aí a gente ficava brincando, né? Ele brincando com o livro de Python e eu com a documentação do Go, né? Aí a gente ficava comparando pontos, mas eu nunca cheguei a implementar o projeto e então o Python venceu. Então é isso. Agora vamos só citar algumas notícias que a gente não vai conseguir falar tudo, né? Faltou tempo aí, de tanto tempo parado, a gente falta tempo para falar todas as notícias, mas é legal aí para pessoal gamer que gosta de jogar aí no Linux. Vai sair Street Fighter V para Linux, a Capcom anunciou isso, né? Então a gente vai deixar o link para quem quiser ler mais sobre isso. Vai sair na Steam, né? Steam OS, isso, né? Na Steam. Não, beleza, quem gosta, eu já nem gosto mais desse jogo de luta. Vou ser bem sincero, eu gosto de FPS, eu gosto de sobrevivência, desse tipo de luta eu já não gosto mais. Eu gosto de tech, mas eu tenho respeito pro Street Fighter, alguns colegas gostam e é legal. Eu nunca gostei, cara. Eu nunca gostei de Street Fighter. Eu sei. Não, eu sou o cara que eu não joguei Street Fighter, eu joguei Mortal Kombat. Também é bom, cara. É divertido. Acho que é importante se divertir. Agora não joguem, pelo amor de Deus, Street Fighter vs Tekken, que é terrível. Horrível. Muito ruim. E continuando as notícias de jogos também, conseguiram instalar Linux no PS4, né, já quebraram, então. No caso tem um grupo hack que fez isso, aí eu sugeri essa reportagem aí, né? Eles especificam, era mais uma prova de conceito, eu acho que alguns meses antes, eu não cheguei, eu vi um comentário, eu não lembro, foi em outro podcast, não de tecnologia em si, mas de notícias, que um pesquisador tinha feito uma prova de conceito que dava para poder botar um outro sistema operacional no PS4, né? Então eu acho que esses caras estavam bem antenados, pegaram isso e já conseguiram instalar o Linux, entendeu? E pra quem já instalou alguma coisa na batata, né? Tinha aquela piadinha, acho que foi 2013, vocês lembram? Sim. Então, PS4 tá aí, outro selo foi quebrado, né? Igual dizem. E agora o quadro Libera Geral. O quadro Libera Geral aí são alguns projetos que antes eram fechados e que anunciaram de alguma maneira aí que mudaram sua licença, né? Para algum tipo de licença aberta. Então nesse episódio a gente tem 4 projetos aqui para falar. Não, 4 não. 4 notícias, mas dá pra dizer que é 3 projetos. São 3 projetos, né? Sim. O BTFS, Sistema de Arquivo BitTorrent, que eu nem sabia que tinha, cara. Não, é recente isso daí, eu vi, tava pesquisando lá e eu tenho um certo fascínio pelo BitTorrent, aí eu procuro ver o que os caras estão fazendo, né? E vi essa informação aí no site underground que eu acesso, e os caras, pô, agora dá pra fazer isso aquilo, e tem gente que ficou super feliz, né? Então pra quem tá lá no GitHub, aí a informação, né? Então pra quem curte a integração do BitTorrent com outras informações, agora você tem um sistema nativo
do próprio BitTorrent, né? Então você vai poder intercalar o protocolo BitTorrent, né, do peer-to-peer, junto com o sistema de arquivo. Então acho que talvez seja interessante para algumas aplicações. Mas o que dá para fazer com isso aí? Pelo que eu entendi aqui, o que está nas features, assim, diz sobre a questão da própria integração com, exemplo aqui, ele dá um exemplo de como é que você pode montar ele, por exemplo, para fazer um streaming. Tem aqui um exemplo de, ele dá um arquivo aqui, e a ideia é, pelo que eu entendi, ele criar um sistema de arquivo virtual para poder distribuir, entendeu? Isso que eu entendi, que, por usar exemplo ali no para que isso serve, né? O que é isso, né? Informando sobre os links magnéticos, pontos torrent. Então você vai conseguir não ter um arquivo necessariamente físico, né? Você pode colocar isso em memória ou criar um disco virtual para poder hospedar um link magnético, né? Então talvez seja interessante aí para quem trabalha com replicação de dados de forma peer-to-peer. Eu já ouvi uns comentários que o Facebook faz isso para deixar as máquinas deles com as configurações padronizadas. Ele faz a replicação de forma peer-to-peer. Eu tentei achar a documentação, mas eu não achei. Mas faria mais sentido, né? Entendeu? Eu vi um desenvolvedor onde eu trabalho falando, os caras fazem isso. Aí eu perguntei para ele onde é que era, aí o cara desviou do assunto. Eu falei, vou tentar achar sozinho, mas eu não achei, cara. Então se alguém souber, por favor, me ajude, que eu gosto de saber essas coisas, né? E eu achei interessante por isso, né? Então, como tem banco de dados que usa memória, assim, para fazer algumas coisas, né? Eu vi essa possibilidade e eu achei que talvez seja interessante para quem trabalha usando torrent, como tem bilhões de projetos aí que deixam a ISO lá, então o cara não precisa ter isso mais em disco, né? Ele pode montar um sistema de arquivo virtual e deixar disponível, né? E parece ser interessante agora, pensando com aquilo que tu tava falando, parece ser interessante para trabalhar com Big Data, porque acho que vai distribuindo, ele diminui a quantidade de gargalos que existem na infraestrutura para poder fazer o acesso. Sim, isso é interessante, somente uma rede local. Imagina uma rede que funciona aí a gigabit, cara, imagina a beleza que deve ser o download de um lugar que você tem gigabit aí, ponto a ponto, switch, e você tem que deixar os dados de forma replicante. Para fazer um exemplo, distribuir uma videoconferência aí, cara, o gargalo ia ser, por exemplo que tá mostrando aqui, cara, o gargalo eu acho que seria quase nulo, não ia ter gargalo, porque montava um sistema de arquivo, já distribuía de forma peer-to-peer, ia ser excelente, entendeu? Então, isso que é interessante, né? Além de ser uma prova de conceito, talvez seja útil para algumas pessoas. Aqui no site do projeto, está especificando o Ubuntu, né? Mas como tem o código aqui no GitHub, eu acho que não seria tão difícil portar. Pelo menos as bibliotecas que eu vi aqui, né? Que são as dependências, eles não são exclusivos, assim, de um sistema operacional específico, né? Do Debian aqui, mas daria sim para portar, né? Então... Bom, vamos indo, porque senão a gente não acaba nem o Libera Geral aqui. Exatamente, né? Próximo projeto, Swift da linguagem da Apple também foi liberado, mas eu pensei até que já fosse liberado. Acho que era licença de uso, não é? Não era isso, não sei. Eu já ouvi. A linguagem já existia, mas não estava aberta para a comunidade. Pensei que era aberta. Também pensei isso. Licença Apache. Licença Apache. Eu ia dizer Apache. Tem lá no GitHub. Cara, eu vou ter que começar a mexer no GitHub. Não adianta, tá tudo lá. Tudo indo pra lá, cara. Vou ter que aprender a mexer com ele. Exatamente. Alguém aí programa Swift? Não, programa não. Só ia falar pra você, cara, que se você quer arrumar um trabalho e você não tem uma conta no GitHub, você também tá vivendo no século passado, hein, bicho? Mas o interessante, além do GitHub, só um uso aí, que eu já vi muita gente fazer, além de ser pra programação, pra usar como controle de versão, inclusive de documentos, né? É interessante, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, né? Então o cara vai lá, tem tais documentos, vou fazer um fork aqui, e quem quiser usar depois faz um fork aí e vai dando continuidade, né? É interessante isso também, não só para programação, né? Para fazer o controle de algumas coisas. Eu acho que também é válido aí para você que não é programador, também pode usar para fazer controle de versão, colocar observação, enfim, é interessante como plataforma em si, não somente para disponibilizar código. Isso que eu achei interessante. Não, você falou disso, e teve uma época, como eu falei para vocês antes, né? Por uns quase 6 anos eu usava só o Mercurial, e o Mercurial, ele tem um site igual o Git tem um GitHub, o Mercurial tem o Bitbucket, e o Bitbucket ainda existe, e ele te dá acesso, né, free o acesso, mas ele te dá acesso a ter repositórios privados. Já no GitHub, para você ter ele privado, é pago.
Exato. Sim, isso mesmo. Então por muito tempo, cara, como eu tinha uma máquina Linux, na época eu rodava Linux, eu tinha um laptop do trabalho, eu tinha uma máquina em casa e tal. O que eu fazia é o seguinte, todos esses arquivos que a gente chama de dot files, né, que você tem ponto .vim, rc, ponto não sei o que lá mais no Linux, eu botava tudo isso num repositório. Aí quando eu chegava em casa, eu tava na minha máquina aqui, se eu fazia todos os meus arquivos .vim eram do repositório. Aí se eu modificava alguma coisa, eu dava um commit, aí se eu ia pro outro computador, é só dar um pull, e aí eu tinha todos os meus arquivos, fazendo o controle dos arquivos do meu sistema no Bitbucket. Depois eu mudei pro GitHub, quando eu tinha uma conta paga, e depois de em dia eu tenho tudo no Dropbox, que é bem mais fácil, não tem que dar pull, não tem que dar eu queria dizer, né, eu uso o Dropbox pra isso. Eu também uso o Dropbox. Eu tenho um colega meu que ele fez a dissertação dele usando o GitHub, mas eu, pessoalmente, eu uso direto no Dropbox por facilidade de uso mesmo só. Você sabe que vocês devem usar IRC, né? Sim. Então, eu vivo o dia inteiro dentro do IRC, então os meus arquivos de log são automaticamente sincronizados no Dropbox. Meus arquivos de configuração de um GitHub, de Emacs, sei lá, um monte de coisa. É tudo dentro do Dropbox e eu tenho o Symlink dentro do meu computador. Sim. Bem mais fácil. É uma boa ideia. Eu vou pensar em fazer isso também, porque já que eu uso no mínimo 2 computadores diferentes durante o dia, eu vou pensar nisso também. O que é interessante, só para concluir o assunto, que eu também vi eu vi uma pessoa fazendo isso, eu achei interessante, é criar um script pós-install e after-install aí, para quem usa isso também, cara, você coloca um after-install e você encurta o link para deixar mais fácil, né, e coloca isso no GitHub ou alguma nuvem ao seu gosto aí. É interessante, porque às vezes muda uma versão de um software, só muda uma flag lá no script original e a vida continua, cara. Você não precisa nem se preocupar com isso. Isso é interessante também. E eu sei que tô encurtando mais ainda, fazendo o episódio ficar mais longo ainda, mas uma coisa que é interessante, você pode cortar, tá? Não tem problema não, mas que você mencionou aí, Everton, é o seguinte, da mesma forma que você tem criar esse script, igual você falou, né? Então, aí alguém te dá um laptop novo hoje, um computador novo hoje, você pega esse script, roda ele e ele vai instalar todas as coisas da forma que você quer, pega seus arquivos e tudo mais, né? Tem gente lá dentro da Red Hat tá usando o Ansible. Vocês conhecem Ansible? Não conheço. Ansible, bem, então esse assunto para outro episódio, outra coisa assim, mas a Red Hat acabou comprando a companhia da Ansible. Eu já ouvi falar, por isso que eu tô pensando, mas eu não lembro o que é, eu já ouvi falar esse nome. Ansible é tudo em Python, é uma tecnologia que te permite fazer, tipo assim, provisionamento e configuração de sistemas. Eu acho que eu ouvi isso num outro podcast, no Grok Podcast, eu acho. Então, aí você escreve lá uma receitazinha, né, e você fala, você usa essa receita e fala, me dá, e a máquina vai aparecer e vai instalar isso, vai configurar isso, vai adicionar esse arquivo e tudo mais. Então tem gente lá na Red Hat, estavam falando, que eles fazem a manutenção, a administração do sistema deles, do conteúdo do sistema deles, usando o Ansible. Pra gente terminar esse libera geral aqui, que tá difícil até liberar a gente. O Google ele vai passar a usar então a OpenJDK no Android, né, ao invés do Java da Oracle, então não é bem uma liberação, mas eles estão indo no caminho de usar alguma coisa um pouco mais aberta, né? Pelo que eu li na notícia é exatamente isso, né, decorrente daquele processo lá da Oracle, né, então eles estão indo para soluções mais abertas assim, eu acho que temendo uma retaliação no futuro também, né, porque pelo que parece aquela história não terminou ainda, né, eu não lembro, a última vez que eu vi foi uma decisão e dentre N, eu acho que tem uma ação, mas em nenhum momento eu acho que iam mover só uma ação contra uma tecnologia tão complicada quanto o Java, deve ter uma por patente no mínimo. Sim. Eu pensando que era por causa da segurança. Não, mas eu também pensei isso, é por causa de patente, né, e também eu acho que para eles é interessante para deixar o Android mais customizável. Então vamos para o obituário agora. Então, como eu criei esse quadro aí, vamos lá, a primeira vez por quem criou. Vou falar bem rápido aqui. Então, a primeira notícia é sobre a Oracle VM, aqui o suporte Premier, morreu, então, em novembro de 2015, né? Eu peguei um pouquinho assim do antes, então... Sim, até porque a gente ficou parado, né, antes. A gente ficou um pouquinho parado, então eu peguei... não, entenda, isso não é o VirtualBox, tá? É ainda legado antes da Oracle adquirir a Sun. Então, tem coisa do legado ainda.
ainda. E aí tem algumas outras notícias aqui. O que achei interessante ainda no site da Oracle é que o Java SE, a licença Premier também lá, faleceu em dezembro de 2015. Então, para você que teima ainda em Java SE, não tem mais suporte. E eu sei que as coisas não são tão fáceis de portar em Java, já tive alguns problemas aí, mas com aplicações... Java SE versão 6, né? Exatamente, isso que eu ia falar, né? De uma versão para outra tem coisa que muda, então a versão 6 foi descontinuada, tá? Não tem essa daí não tem suporte estendido, então qualquer aplicação que roda em cima do Java SE, do Java 6, não tem mais suporte pela Oracle, tá? E agora continuando aqui no SUSE, o Enterprise Server aqui para VMware, né? A versão 11 e o ServSpec 3 foi descontinuado também dia 31, vai ser descontinuado. Tem como? Pois aqui, né? Que vai ser descontinuado dia 31 de janeiro, né? Não sei se vão gravar antes. O Ubuntu também vai 15.04, né? O suporte pela própria Canonical vai ser descontinuado, assim, né? Isso acaba a cada 9 meses a gente vai ter uma, né? Eu achei outra informação aqui, fugindo um pouco do mundo Linux, né? Indo pro mundo BSD, que eu também curto, é que o suporte fala que a licença da versão stable do FreeBSD, né? Da versão 10.0 dura 2 anos, mas no site oficial tava falando que só durou 1, né? Então eu estranhei e eu comparei os dois valores e na informação que eu pus ali tá mostrando 1 ano que foi expirado, mas ao mesmo tempo ela dura 2 anos, né? Então se a gente fechar esse ciclo inteiro, termina agora também, no finalzinho ali terminou em dezembro, né? E o último que teve que foi descontinuado foi o Fedora 21, né? Lembrando que são só aplicações do projeto, o kernel ainda continua com suporte e também os aplicativos de terceiros, né? Então, o que eu tinha para falar do obituário é isso. Tivemos que dar uma acelerada aí porque a gente já estourou o tempo de gravação, já faz um tempinho. Isso aí então, voltamos aí com agora com o episódio, como disse o Diego, né? Agora também tá com OG, né? Não com AGG, mas com OG. Exato. Temos pessoas... Everton também tá contribuindo com o site, né? Sim, eu não tô fazendo isso de forma tão ativa, mas quando aqui eu tô reestruturando lá, uns projetos que eu tô fazendo, tô bem envolvido, mas eu tenho alguns posts aí vindo aí no forno, igual o pessoal fala. O importante é assim, tem gente que não apareceu aqui ainda no Opencast, mas futuramente vai aparecer, mas que tá aparecendo também no site, mas todo mundo tá contribuindo aí no nosso grupo lá no Telegram, a gente acaba discutindo algumas coisas, às vezes até a possibilidade de pautas, a gente acaba discutindo. A pauta mesmo, eu sempre tento ajudar e dar uma força pro Diego aí, também é legal que a gente vai se informando, né? E tem muita gente que tem muito mais experiência, o próprio Og, o Diego, você tem muito mais vivência, assim, a gente tem de só a crescer com isso também. Então é isso, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um Opencast. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Quero agradecer aí, Diego, de novo, né? Participação. Enfim, nós saímos daquele buraco bidimensional, como é que tu falava? Que a gente tava... Os últimos episódios, a gente sempre tava anunciando assim, agora vai começar mais um episódio nessa mesa bidimensional. Isso, e agora saímos. Agora ficou quadridimensional, né? Voltando. Pô, verdade, ó, o dobro, cara. Que maravilha. Everton, obrigado aí pela estreia. Obrigado, eu espero que... Foi muito bom, cara. Obrigado. Bastante. Eu fico muito feliz que eu ficava ouvindo vocês aí e hoje eu tô aqui contribuindo com um projeto que eu acredito e pra minha vida, assim, é uma das realizações que eu tenho contribuindo com a comunidade de software livre, né? A gente fala, isso não dá em nada, não, eu confesso que muita coisa me ajudou na minha carreira profissional, porque eu tento me engajar nisso, né? E o Opencast é só um reflexo, né? Desde aquele post que eu mandei do Open, lá do como abrir um ODF no Google Docs, na época era Google Docs ainda, até hoje, né, que eu tento criar pautas regulares no Tecnologia Aberta, porque eu vejo que tem um público e tem qualidade, e é isso, né, a gente tem que fazer aquilo que tem qualidade, que é interessante para a comunidade e também interessante pra gente. Eu vou te dizer que pra mim até hoje é Google Docs. Pra mim não virou Drive. Não, também não. Og, vou dar uma de Aprígio. Og! Og, muito obrigado aí pela tua volta também. Com certeza hoje tu contribuiu bastante, né? Principalmente por fazer o contraponto ali no início daquela notícia sobre o Obrigado. Eu gosto disso, cara. Eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante da tua participação, é isso. Se tu discorda, tu fala, pronto. E argumenta por discordar. Eu adoro ser convencido do contrário, principalmente. Se tu conseguir me convencer do contrário, aí eu agradeço mais ainda.
Não, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Eu adoro bater papo com vocês. Então, eu falei antes da gente começar a gravação, tava com saudade. É verdade mesmo, saudade mesmo. Então, é muito bom bater um papo assim com as pessoas tão legais assim como vocês. E Everton, um prazer enorme. Então, agora poder participar contigo. Obrigado mesmo, valeu. Não, e obrigado a vocês mais uma vez. Beleza, e o Castalho? Começou a cobrança. Rapaz, o problema do Castalho é achar o tempo. Então, como você sabe, sou eu e o Eliezer e... temos que chamar o Eliezer pra participar aí também de vez em quando. Pode chamar, cara. O Eliezer é um crânio. O cara é uma máquina de escrever código, é uma capacidade de Python? Aprender. Python. Mas então... tudo. Você pode jogar qualquer coisa na mão do cara, eu tenho nenhuma dúvida. Ele é uma das melhores coisas que eu consegui fazer desde que eu comecei a trabalhar na Red Hat foi trazer ele. Eu queria trazer ele já tinha um tempo. Quando eu trouxe ele, eu até tinha medo de... eu trouxe outras pessoas para Red Hat e algumas pessoas eu queria trazer para trabalhar comigo, não pude, mas eu falei assim, não vou deixar de trazer o cara para Red Hat, pelo menos ele tá aqui na Red Hat, tá mofando em outro canto. Mas aí com o Eliezer eu falei assim, cara, se o Eliezer não vir trabalhar comigo, eu vou ter que mudar da onde eu tô para ir trabalhar com ele, porque o cara é um crânio, então ele tá sentindo na pele agora, porque ele casou, né? Então aí agora a vida não é mais só dele. Então... Tem outra pessoa que casou aqui, tá presente nesta gravação. Pois é. Parabéns então, ué. Obrigado. Não sei quem fui. Não sei quem fui. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo é o seguinte, infelizmente eu estou vou tentar entregar episódios com mais qualidade, mas talvez com menos frequência, porque qualidade para mim é a coisa mais importante, até porque é essa área que eu trabalho, né? Qualidade do produto. Sim. Então, nós queremos fazer um próximo episódio, trazer de novo o Luciano Ramalho para falar sobre como foi o processo de escrever o livro dele em português, a tradução, e falar um pouco sobre o livro dele, né? Quando eu entrevistei ele há um tempo atrás, ele não tinha escrito o livro. Então, aliás, o Elias até mandou para mim aqui, eu tenho a cópia do chama Python Fluente em português, né? Então, vou recomendar o livro fortemente, não porque eu ganho nada, mas é porque o livro realmente é muito bom e foi escrito por uma pessoa que é difícil não admirar, o Luciano Ramalho, as coisas que ele já fez e como as coisas que ele faz hoje em dia, tá? Então tem um livro autografado aqui, muito bacana, que ele autografou o livro e o Eliezer mandou pra mim, e então a gente quer trazer ele, e é só marcar agora, combinar, agendar o meu horário com o do Eliezer, e vai ser até difícil porque o Eliezer tá indo de volta pra República Tcheca de novo agora, ele tá indo, vai participar de um evento lá pela Red Hat, e eu não vou dessa vez, só vai ele, então, mas o Castalho continua vivo, o negócio vai ser mais assim, qualidade e não quantidade. Beleza, estamos com saudade também do Castalho. Obrigado. Obrigado aí por todo mundo que ficou até agora nos ouvindo, a todos que participaram hoje e até o próximo episódio do Opencast. Og, talvez não sei se tu ouviu o último episódio, agora nós temos 2 quadros novos. Nós temos o Libera Geral, que daí quem não participou do último episódio tem que fazer essa parte, tem que liberar alguma coisa, hein? Que isso? Liberar o quê, cara? Opa! Não.